Meu boa noite a todos, senhoras e senhores. Em nome do Poder Executivo, gostaríamos de agradecer a presença de todos. Esta audiência pública foi convocada pelo Poder Executivo. Boa noite, Luilson. Boa noite, Fernando. Boa noite à população aqui presente à mesa. Nós tivemos dois momentos em relação ao estacionamento na Vitória. Um momento foi antes desse novo sistema. A população de Ana Vitória sofreu muito com o antigo sistema. Mesmo concordando com o que o senhor que explanou agora mesmo sobre a Unestar, que, na verdade, as multas eram passadas para o munícipe, né, e que ele tinha em haver aquele dinheiro da concessionária, tinha se virado uma verdadeira indústria de multas. Contanto que há 7 meses ainda tem cartão antigo, né? Isto causou um transtorno muito grande para os munícipes. A Câmara de Vereadores, nós vereadores, sofremos pra caramba, apanhamos que nem cachorro magro. Na época, solicitamos ao proprietário da empresa para que usasse o bom senso, fizemos várias solicitações e fizemos uma lei municipal dos 10 minutos. Ele, após conversar com o promotor de justiça, ele concedeu os 10 minutos. Mas nós, por mais de 7 meses, aí apanhamos muito, mas muito, não foi pouco, não. Esse sistema hoje, ao meu modo de ver, está perfeito. A população, a gente tem notado assim, que a população está satisfeita com esse sistema. Também concordo que está defasado, não tenho a menor dúvida. Mas, quando começamos a discutir esse problema com o Executivo, nós não quisemos tomar essa decisão sozinhos. Então, por isso, solicitamos essa audiência pública para que a população entenda a gravidade do assunto. Hoje, não vejo como não existir o sistema rotativo na Vitória. Tem que ter. Não existem meios de não ter. Aproximadamente, se não me falha a memória, quase 30 mil veículos somente em União da Vitória, fora de Porto União. 20% de veículos que trafegam em União da Vitória, transitam em União da Vitória, são de municípios vizinhos. Então, isso acarreta um número expressivo de veículos. E o trânsito, todo mundo, nós aqui somos cidadãos da União da Vitória, nós temos acompanhado como que é o trânsito. Chega a certos momentos, você não tem como, no horário de pico, por exemplo, a gente leva 20 minutos, 25 minutos para vir de São Cristóvão para cá. Aqui no horário de saída, 11h30, meio-dia, mesma coisa, sentido a todos os cantos da União da Vitória. Então, eu não vejo como simplesmente não ter o sistema rotativo. Eu acho que, com bom senso, a população deve optar por um valor que seja realmente, que satisfaça a empresa, que não faça ela trabalhar no prejuízo e que também faça com que nós, usuários, possamos deixar nossos veículos aqui sem problema nenhum, respeitando as normas do sistema rotativo. Seria isso, senhor. Obrigado. Agradecemos a palavra ao presidente do Legislativo. Passamos a palavra ao presidente do CDL, Luciano Karpovski. O senhor tem 2 minutos, Luciano. Muito boa noite a todos. Agradecemos o convite para fazer parte dessa audiência pública. E nós temos muitas dúvidas quanto ao sistema rotativo de União da Vitória. Eu, como presidente do CDL, fui pego assim de surpresa quanto a esse aumento, porque foi comunicado essa semana que a Rodec precisava um reajuste nos seus preços de 50%. Então, confesso para vocês que eu não tenho dados suficientes para analisar isso aí
ver se cabe mesmo esse aumento, se é viável. Não tive tempo de promover um debate com meus associados, 350 empresários de União da Vitória, e muito menos com todos os clientes nossos ali da CDL, de todas as empresas que compõem o grupo CDL. Então, eu entendo a dificuldade da empresa, tenho certeza da qualidade do serviço, é fundamental, é de ótima qualidade, e andei pesquisando, e de fato é um dos mais modernos que temos no Brasil hoje. A nossa dúvida é quanto à utilização do Unistar. Tudo leva a crer que é um mal necessário que nós temos. Nós temos que pagar, porque senão vai virar um caos isso. Então, nesses 2 dias só que eu tive tempo de pesquisar, eu não tinha muito recurso. Eu tive que apelar para outras CDLs de outros lugares do Brasil. No Paraná não tive resposta, porque tem bem poucas lojas no Paraná, e algumas não têm nem o sistema implantado. Mas vi algumas empresas de Santa Catarina, ouvi também outras empresas lá de Tocantins, bem longe do Brasil, no meio do Brasil, na Bahia, e confesso para vocês assim que algumas cidades estão brigando para retirar o Unistar. Então foi uma surpresa, porque a gente pensa somente ao contrário, da utilidade do sistema. Por que essas outras cidades estão querendo tirar o sistema rotativo de estacionamento deles lá? Porque eles não tinham e foi implantado há pouco tempo e observaram que houve uma queda brusca nas vendas. Os clientes deixaram de comprar nas lojas porque eles ficam atrelados àquele sistema de meia hora, de 1 hora, e pior de tudo, em 2 horas eu tenho que correr lá, porque senão eu vou levar uma multa. Então, isso perdeu o livre-arbítrio do cliente de gastar 1 hora ou 2 horas. Ela fica preocupada quanto que ela vai pagar naquela meia hora, naquela uma hora, ou se ele não vai ser multado pelas 2 horas. Porque, dependendo do serviço, da compra que o cliente vai fazer, ele gasta mais que 2 horas. Ele vai numa loja, vai na outra, e tem que correr, abandonar suas compras. Então, os lojistas estão tendo prejuízo e a população também está tendo prejuízo nas suas compras lá. Então, por esse motivo, nós temos dúvidas quanto a isso. Quanto ao sistema, nós não temos dúvida nenhuma que é o melhor que foi implantado até agora. E é um dos mais modernos que existe no Brasil. E quanto ao preço, também nós temos muita dúvida. R$ 1,50 agora, neste momento de crise, é muito alto. Na nossa opinião, não cabe o aumento agora. Na próxima licitação, nós podemos discutir o preço e da viabilidade de permanecer ou não o Unistar. Precisamos mais dados, não tivemos tempos hábeis para justificar isso. Então, para não cometer um erro quanto aos meus 350 associados e contra a população de União da Vitória, meu voto é que permaneça como está, por enquanto, até nós temos mais dados para poder votar. Vejam bem, eu vejo que deve haver um consenso, como continuo mantendo a minha linha de pensamento, que fui o primeiro a falar. O contrato está vencendo agora, daqui 1 mês e meio, 2 meses, né? Eu acho assim que é muito interessante nós pensarmos da seguinte maneira. Eles estão pedindo R$ 1,50 hoje. Daqui 1 mês e meio, 2 meses, vai ter uma nova licitação. Isso aí, numa licitação, pode subir para R$ 1,60, R$ 1,70, R$ 1,80, até R$ 2,00, como o senhor mesmo falou. Vai depender de quem ganhar a licitação. E o menor preço atingido. Agora, veja bem, é um risco que nós estaremos correndo. Né? Nós estamos abrindo mão de pagar aí talvez R$ 1,40, R$ 1,30, R$ 1,50 agora, e daqui 2 meses, nessa licitação, subiu para R$ 2,00. É bastante perigoso. Então, por causa disso que eu digo que deve haver um consenso entre todos aqui. A gente está vendo que o sistema evoluiu e melhorou muito, não foi pouco. A economia para o munícipe, após a implantação do sistema, foi muito grande.
Hoje, se coloca 10, 15 reais aí, você praticamente usa o mês todo. Antigamente, vinha aquelas multas no cartãozinho, que era uma falsa ilusão para a empresa, e para o munícipe, o usuário, mesmo ele recebendo aqueles cartões para poder estacionar novamente, que não era na verdade não era uma multa, era um adiantamento, né? Então, eu acho que deve haver um consenso. Eu acho que o bom senso prevalece em todos os sentidos. Seria isso. O senhor Décio Pacheco, proprietário da empresa, irá responder aos questionamentos. Boa noite a todos, senhores vereadores. Talvez eu precise de algum auxílio seu em alguns números aí, mas estamos à disposição para... O senhor pode repetir algumas das perguntas que foi feitas para a empresa? Quando se questiona o atendimento pelo número excessivo de ruas e suas cobranças, pergunto, quando se iniciou a cogitação e posteriormente a implantação do estacionamento rotativo, entre alguns argumentos seriam a geração de emprego. Hoje vemos cada vez menos monitores. A primeira pergunta, por quê? Essa é uma afirmação, ele está perguntando por quê. A segunda pergunta, por que 10 minutos é prejuízo, se muitas vezes o usuário nem utiliza os 10 minutos, sendo muitas vezes coisas rápidas a serem realizadas? Pois não. Só que eu acho que os 2 minutos que o senhor concedeu para as respostas vai ser quase que impossível. Ok, vamos conceder um... Mas primeiramente dizer de que eu entendi e acredito que as demais pessoas entenderam o porquê que os 10 minutos representam um trabalho dobrado. Essa pessoa que fez a pergunta talvez não pôde captar diante da explicação que fez o moço. Mas é simples. Você precisa simplesmente dobrar o número de funcionário para poder dar os 10 minutos e ser atendido da mesma forma. Dobrando o número de funcionários, nós temos aí em torno de 60% de aumento nas despesas da empresa. Caso o cidadão que fez a pergunta queira, para não ficar aqui meia hora discutindo esse assunto, queira melhores informações pessoalmente, a gente está à disposição no término dessa sessão ou posteriormente no escritório da empresa. Tem mais sequência da mesma pergunta? Se fala hoje de um aumento de 50%, mas se esquece que no ato da licitação já houve um aumento de 100%, pois a empresa anterior cobrava 50 centavos. Se a empresa atual não observou corretamente sua planilha de custos, não é a população que teria que arcar com essa responsabilidade. Nós estamos falando aí que era 50% há 11 anos, 10 anos parece que foi, certo? Então, realmente, quando era 50 centavos, era 10 anos atrás. E quando foi instituído o STAR, 10 anos atrás, não tinha meia hora, não tinha 10 minutos e não tinha a parada do horário do almoço. Quando foi instituído. Posteriormente, por pressão da população, foi, aos poucos, o prefeito e a Câmara da época foi abrindo mão. Instituiu-se os 30 minutos, instituiu-se, isentou-se do meio-dia até 1h30 e acrescentou-se os 10 minutos. 10 anos atrás, minha gente, era outro tempo, era outra história. Hoje é um outro momento bem diferente. Os custos, o litro de gasolina 10 anos atrás custava R$1. Hoje custa R$3. Se formos partir para um exemplo, o salário mínimo eu não posso precisar, mas é pelo menos 3 vezes, 4 vezes mais do que era 10 anos atrás. Então, esse é um esclarecimento para isso. Quanto às planilhas, por falha até da Prefeitura, a Prefeitura não apresentou planilha nenhuma nessa licitação. Hoje, as licitações que têm acontecido no Brasil inteiro, embasado em planilhas de custo mesmo. Isso que falou o técnico Jefferson, que nós contratamos para vir implantar esse sistema em União da Vitória,
também fez uma breve explanação. Mas para você explanar uma planilha dessa, se vocês tiverem paciência, poderá ser explanado, tintim por tintim, numa planilha, que vai longe, o tempo vai longe, mas para a pessoa que fez a pergunta, e é bom que se faça essas perguntas, porque se a pessoa está fazendo a pergunta, porque está tendo necessidade de um esclarecimento. Nada contra o cidadão que fez a pergunta. Mas, a princípio, a explicação para essa pergunta são isso que eu acabo de falar. E quanto ao número de funcionários na rua, também está havendo um equívoco por parte dessa pessoa que não reparou direito. Nós temos mais funcionários do que tinha no sistema antigo. E temos quantos a mais, doutor Maurício, do que o contrato pede? O contrato pede 15 pessoas, o contrato inicial. Nós temos 26. O contrato pede 15 e nós temos 26. Já respondendo em parte também para o vereador Carlos Toposki, a respeito disso daí. Então, nós temos 26 funcionários. E Carlos, me desculpe eu te dizer aqui, com todo respeito, eu acho que você nunca teve uma resposta dessa. Nós vamos cumprir o que está no contrato e acabou. Eu entendo, eu fui vereador, minha gente, nessa casa aqui por 3 mandatos, um dos mandatos de 6 anos, fui 3 vezes presidente dessa casa. Essa casa está aqui hoje, nesse local magnífico, um auditório muito bonito. Eu posso dizer de boca cheia por causa da minha gestão. Claro que os meus pares, os meus companheiros também gestionaram muito, mas foi uma conquista que eu tive com o então deputado Aníbal Cury, na época que cedeu esse prédio aqui para a Câmara de União da Vitória. Soubemos trabalhar em cima disso para conseguir, e é uma belíssima de uma Câmara. Então, eu entendo a situação de vocês, senhores vereadores. Eu sabia que jamais vocês iam chegar aqui e dizer, não, tem que ser aumentado mesmo. Está precisando, o trabalho melhorou, todos vocês admitiram que o trabalho melhorou, que a prestação de serviço melhorou muito, mas ninguém admite que tem que ser aumentado. Mas como é que vai admitir no meio do povo? E a coragem, e o peito para fazer isso, para admitir que precisa ser aumentado? É muito mais fácil fazer uma média com o povo e dizer, não concordo, o contrato diz isso. E nós não estamos pedindo aumento de preço, nós estamos pedindo realinhamento. Na ocasião não existia planilha nenhuma, não estou culpando aqui o executivo anterior, que foi licitado na gestão anterior, não estou culpando, era falta de conhecimento, as pessoas não conheciam mesmo como que funcionava. Mas eu não esperava coisas diferentes dos senhores vereadores de vir dizer. Até quero dizer aqui, muita coragem, vereador Daldim, dizer que tem que ter um bom senso e ver se não pode ficar pior depois dessa situação. Muita coragem também, vereador, Cortelino, pela sua explanação, que tem que ter um bom senso. Mas eu não esperava coisa diferente e acredito que o público que está aqui presente também não esperava coisa diferente. O vereador tem que fazer esse papel, tem que defender a população, e é muito mais salutar e mais bonito dizer isso. Não estou criticando vocês, eu fui vereador e sei que é bem assim. Se vocês marcariam um ponto grande aqui, se daqui saísse aplaudido pela população porque são contra o aumento, certo? O senhor me permite